Graças a Deus, eis-me aqui novamente, como sempre, todas as segunda-feiras, a partir das 18 horas, pela Amaral TV do Brasil para o mundo. Eu sou Luiz Alves e esse é o programa Luiz Alves in Life. E hoje nós temos um convidado especial, temos um ator de cinema, temos muito assunto sobre cinema e é um artista muito conhecido aqui no Brasil, na área do cinema. Eu estou falando do nosso amigo de todo mundo do cinema, todos os amantes do cinema, que é o Castor Guerra. Castor Guerra, por favor. Muito obrigado, Luiz. Estou muito contente de estar aqui, fazendo parte dessa emissora. E estou disposto a falar de cinema, falar da profissão, que é uma profissão difícil. Estou à sua disposição. Você fez um filme na Índia? É verdade, eu participei de um curta-metragem, a Vida Sem Fim. Esse filme foi premiado lá na Índia, no Festival Internacional de Curta-Metragem. É verdade, Carlos Mossi, um diretor do Rio de Janeiro, uma grande pessoa, não posso esquecer o nome dele nunca, me contratou para fazer o personagem no filme do Zequinha de Abreu, onde eu faço um escritor com uma participação interessante, uma participação especial no filme, porque, para quem não sabe, o Zequinha de Abreu ele não era letrista, ele só sonorizava os filmes, e o meu personagem era o letrista do filme. O nome do meu personagem era Dino Castelli. O filme saiu, mas em circuito bem reduzido. Ele abrangeu só o lado do interior de São Paulo. Nas grandes capitais ele ainda não teve uma apresentação, né? Então ele já foi exibido na terra, que é Santa Rita do Passa Quatro, que é a terra do Zequinha de Abreu. É isso. Verdade. E quero fazer um agradecimento também ao Canal Brasil, né? Se você me permitir, porque ele me deu um espaço. Porque, vou ser sincero para você, o Canal Brasil tem mostrado muitos atores lá do Rio de Janeiro. E nessa entrevista eles abriram uma porta para um ator que está em São Paulo, um ator que nasceu em São Paulo, trabalha em São Paulo e vive em São Paulo. Eu fiquei muito grato, muito contente com isso. Não é o filme, eu fiz uma entrevista e lá eu contei a minha vida, a minha passagem, desde a época onde eu nasci, no Imirim. Foi interessante porque a filmagem ou a gravação do programa, vamos deixar assim, porque existe tudo uma linguagem, né? Filmagem para filme, gravação para televisão. Eles foram lá no bairro onde eu nasci, que é o bairro do Imirim, que eu não posso esquecer nunca. E nesse bairro eles fizeram externas e depois o comentário foi pela internet, pelas vias de comunicação. O primeiro filme, a primeira gravação que foi feita com externas, ou seja, cenas externas. Eles foram na locação onde eu nasci. Logicamente que o cenário não é mais o mesmo, mas
a oportunidade foi maravilhosa de eu lembrar, de eu voltar no bairro onde eu nasci, né? Eu sou muito saudosista, Luiz. Tem hora que eu me pergunto por que que a minha cabeça pensa tanto no meu passado, né? Não sei se foi pelo passado ser muito triste, né? Não foi um passado alegre. Mas eu cheguei, né? Cheguei até hoje, né? Estou aqui hoje, porque alguma coisa foi produtivo. Mas foi uma infância difícil. Eu costumo dizer que foi uma infância difícil. As pessoas não gostam quando eu falo que eu fui filho de operário, a minha mãe fazia trabalhos manuais para fora, a gente morava numa periferia, um bairro, né? Para quem hoje o Imirim é um bairro com outra proposta, mas naquela época não, naquela época era uma periferia. É interessante eu lembrar, e sou saudosista, né? Porque eu tenho como filosofia, se você esquecer o passado, Deus pode lembrar você novamente. E se ele lembrar, pode ser mais triste do que o próprio pensamento. Isso é uma filosofia. Fiz. Eu participo era um espetáculo de teatro, é um espetáculo de teatro, e uma produtora foi lá e resolveu fazer um filme. E esse filme é sobre o drama de Jesus. O diretor filmou o espetáculo e fez uma linguagem cinematográfica. E lá eu faço personagens, infelizmente ou felizmente, faço papel de vilão, né, porque eu tenho esse perfil, né, da época. Lá eu faço sacerdote, já fiz profetas. Então, dependendo do ano, o diretor denomina um personagem para mim dentro das minhas características. Não, aceito. Estou aberto para teatro, como eu faço espetáculo todo ano. Eu faço esse espetáculo há 14 anos, mas só na Semana Santa. E estou aberto para fazer espetáculo de teatro, televisão, comercial. Você não perguntou, mas eu fiz um comercial, que eu não posso falar o produto, que foi exibido na América do Sul. Só não passou no Brasil. São os caprichos da profissão. É até interessante eu falar isso, porque pode soar uma coisa mal entendida. Eu fiz um comercial para a Argentina e esse comercial ele só passou, ou seja, ele só foi veiculado na América do Sul, menos Brasil. Passou até no Vietnã. Isso, com certeza. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento, lógico que o nosso tempo aqui na televisão é curto, mas se ele se aprofundar lá no YouTube, Castor Guerra, e navegar lá, e vai sintonizar vários trabalhos, tem alguns vídeos, tem entrevistas, tem um material bom para ser visto. Fica no Rio de Janeiro. Fica no Rio. Era a Nicole Pucci. Nicole Pucci. Que bom. Sinal que está surtindo efeito. Claro, verdade.
Não, pode falar, pergunta o que você quiser. Já filmei. Inclusive eu trouxe um material aí para ser exibido, dependendo do nosso amigo lá da mesa, né? A hora que ele jogar no ar, a gente pode comentar sobre esse filme que é um grande roteiro. O rapaz já colocou lá eu faço um morador de rua. Morador de rua no Brasil é o que parece que é o que mais tem, né? Então o diretor achou por bem. Agora eu não me lembro muito bem dela, porque já faz algum tempo, mas eu não me lembro o nome. Mas o personagem era um morador de rua, um cara que só tinha o cachorro como amigo, né? Daqui a pouco vai aparecer a cena eu contracenando com o cachorro. E aí prova mais uma vez que o cachorro ainda é o melhor amigo do homem, né? E ele passou isso para a tela. E eu tentei, né, dentro de uma direção, porque não existe ator sem diretor, né? Não existe ator sem uma técnica. Por exemplo, aqui eu estou num programa de televisão, mas se não tiver um profissional capacitado na mesa, o programa vai ficar ou sonso, ou oco, ou qualquer coisa que não agrade aqueles que estão assistindo. Mas você já fez tantos filmes com tantos artistas importantes na boca do cinema, e se num programa de entrevista relevante, alguém te perguntasse como que você começou, você ficaria com jeito de falar que foi... Se alguém do apresentador perguntasse se você já foi, se iniciou como figurante, você ficaria constrangido? Em hipótese alguma. Não quero ser o único, porque ninguém é primeiro, né? Eu não vejo nas entrevistas alguém dizer eu comecei como figurante. Eu comecei como figurante e não vou esquecer nunca, e vou sempre respeitar um figurante. Sempre que eu tiver oportunidade para falar do figurante, eu vou falar. Sempre eu vou respeitar um figurante num campo de filmagem, numa novela ou numa peça de teatro, porque o figurante, ele é a parte mais importante do filme. Alguém vai dizer, pô, mas esse cara está ficando louco. Não, não estou louco. O filme que ganhou 12 Oscars foi Os 10 Mandamentos. Se não tivesse aquela figuração, eu não acredito que 2 atores pudessem ganhar 12 Oscars. Essa cena que nós estamos vendo aí é interessante, porque é a hora que o cachorro, melhor amigo desse personagem, e no meu modo de ver, como pessoa, melhor amigo, ele morreu, né? Eu não vou contar o filme, porque não tem lógica, mas aí é a hora que o cachorro morre e ele, num dia de chuva, num frio de 8 graus lá em Santa Isabel. Para quem não sabe, Santa Isabel é uma cidade aqui do interior de São Paulo, onde foi rodado esse filme, uma cena noturna, uma cena difícil. Muito interessante mostrar isso, porque sensibiliza bem a participação das pessoas que moram na rua, né? Mas quem te deu a primeira oportunidade como figurante? Foi Mazzaropi, foi Zé do Caixão, foi a Plateia Filme? Não foi nenhum dos dois. Foi Luiz Gonzaga dos Santos, que é um diretor que fez um curta-metragem, um certo dia 1º de abril. A segunda figuração foi no Mazzaropi. Eu nunca fui figurante no filme do Zé do Caixão. Quando eu cheguei, fui contratado para fazer o filme do Zé do Caixão, eu já era um ator, não fazia mais figuração. Trabalhei 4 vezes com ele. 2 ele atuando, 2 ele dirigindo. Essa cena que está sendo mostrada é uma cena muito interessante, que valorizou demais o filme. Não, modéstia à parte,
né? Estou falando todo o conteúdo da cena. É uma cena que tem que ser vista, interpretada, analisada, até por pessoas leigas, né? Porque é uma cena difícil. Essa cena foi feita noturna, lá em Santa Isabel, também numa noite fria. Alguém vai dizer, mas ele estava com cobertor nas costas. É, só que o cobertor estava molhado, porque eu tinha saído da cena anterior, onde eu fiz a cena do cachorro morto, né? Então, é continuidade, porque vai aparecer aí um outro personagem, que no momento que aparecer, eu vou me estender mais no assunto, que é para fechar o raciocínio da importância dessa cena. Uma cena muito bem dirigida, parabéns para o diretor, que já faleceu, Pio Zamuneri e Rubens Estevam, co-direção. Pio Zamuneri, para quem não sabe, foi o diretor do filme do Mazzaropi. Quando eu fui figurante no Mazzaropi, as coincidências da vida. Quando eu fui figurante no Mazzaropi, o Pio era diretor. E depois, quando eu fiz um papel principal, nesse filme eu sou o papel principal, o Pio também dirigiu o filme. Não posso esquecer desse detalhe. Hoje o Pio já faleceu, o Rubens continua conosco. E já fiz, fui galã. A cena que eu comentei, contracenei com o Zé do Caixão, que é uma cena interessante. Para quem não sabe, né? Porque aí dá a impressão, porque o cinema é uma arte, né? O cinema é a sétima arte. A arte é o dom de você enganar aquelas pessoas que estão assistindo. Tinha mais de 2.000 pessoas assistindo essa cena. Quem olha assim, dessa forma, vai imaginar, pô, esse personagem está solitário aí nesse mato escuro, e aí aparece o Zé do Caixão para contracenar. Dá a impressão que é um ermo, né? Que é uma coisa sinistra. Não, tinha muitas pessoas assistindo, pessoas que estavam lá em Santa Isabel, né? Então essa é a capacidade do diretor passar para o filme a essência da cena. Não, total foram 4. Ele atuando em 2 e dirigindo 2. O filme que ele dirigiu foi As Memórias do Dr. Frank, que nós filmamos lá em Brasília. E você me perguntou agora há pouco se eu já fiz papel sem barba e sem cabelo. Eu já fiz, por incrível que pareça, já sou galã. Eu vou tomar liberdade de dizer que sou galã ainda, mas um pouco mais estragadinho. Mas eu já fiz galã. No filme O Fotógrafo eu faço um galã. Com o Fidel Castro já me confundiram muito com o Fidel Castro. Tanto é que você passa na rua, né? Eu ando em via pública e as pessoas gritam Fidel, Fidel. Na época que as torres foram explodidas lá nos Estados Unidos, no dia seguinte eu só ouvia falar Bin Laden. Bin Laden daqui, Bin Laden de lá. Porque eu preciso entender, né? Eu entendo que esse perfil que eu criei não é tão comum em via pública, então chama atenção. E o fato que aconteceu foi um fato muito dramático, né? E as pessoas associam. Eu não gostaria de ser associado pelo Bin Laden, porque, não sei, não vejo. Mas se o meu perfil, se a minha imagem provoca esse tipo de reação,
Participei dos filmes do Chico Cavalcanti, depois do Fabrício. Não vou lembrar todos, mas alguns que eu posso citar agora foi o Regenerado, o Amor Imortal, O Homem Sem Terra, um filme muito interessante. Eu não tenho material aqui, mas quero citar como um bom filme, porque foi sobre a reforma agrária de 1912. Agora o nosso amigo está mostrando um filme que já eu faço um personagem totalmente oposto, né? Eu faço um traficante, um vilão. Já é um outro perfil do personagem, né? Onde você mostra a realidade da bandidagem no Brasil, não, hoje em dia, ou de 100 anos para cá, ou de 200, ou de 1500 para cá, não sei. Nessas horas é difícil você dar datas para denominar uma bandidagem, né? E alguém pode perguntar, ué, você faz todos os personagens? Faço todos os personagens, acompanhado de um diretor. Eu não escolho personagens. O ator que está proposto a ser profissional, documentado, recebendo um salário, ele realmente precisa encarar. E essa cena é interessante, se frisar. Aí foi no Lago do Arocho. Para quem não sabe onde é o Lago do Arocho, é um local bem centralizado de São Paulo, num dia útil, onde o diretor explorou bem a situação de uma externa, né? Porque é muito difícil fazer externa. Vocês podem observar aí como a figuração atrás, a movimentação, os carros são todos naturais, né? Não tem aglomeração de pessoas tumultuando, querendo assistir. Aí é a capacidade do diretor enquadrar, fazer as enquadrações, capacidade da produção, né? Amenizar a euforia daquelas pessoas que querem assistir. É todo um processo. Só existe ator porque existe todo um procedimento atrás das câmeras. Aí eu faço o traficante que está tentando seduzir essa moça a ser, como é que fala, avião, né, na gíria. Aí. E ela quer desistir, ela quer sair fora, mas na droga a pessoa fica presa à maldade, né? Não, dos indigentes não. Esse filme eu não fiz. Seria um mentiroso se eu falasse que participei. Não participei. Então, O Homem Sem Terra eu fiz, inclusive a trilha sonora é do Luiz Alves, essa pessoa que eu estou olhando agora nesse momento. Não sei se você quer se aprofundar ou não no Homem Sem Terra, mas foi feito lá em Porto Alegre e Santa Catarina. Filme de arte, com toda a produção de época de 1912, onde eu faço um personagem chamado Porcão, que é o capataz do fazendeiro que explorava os pequenos fazendeiros daquela época, reforma agrária. Aqui já é um outro personagem que eu, diga-se de passagem, eu não bebo e também não fumo. Mas aí no roteiro estava escrito, tem que fumar e beber. E aí eu fiz essa cena fumando no Lago do Aroche, né? Aquela floricultura que todo mundo conhece, quem conhece São Paulo, logicamente. Quem nunca esteve em São Paulo, quando estiver, Lago do Aroche, a floricultura, e eu faço esse vilão. Eu fui capanga do Pedro de Lara. Porcão era capataz do Pedro de Lara. Ele mais um grupo de pessoas. Eu era o capataz do Pedro de Lara. Tá?
Tá dentro dos 4 filmes que eu citei anteriormente. Um deles é o Pedro e Lara, onde eu contraceno com ele. Hoje eu não tenho material aqui para mostrar, mas contraceno com o Zé do Caixão, que ele faz o proprietário da funerária. E eu não vou contar o filme, tá? Por que eu não vou contar o filme? Eu não vou contar o filme porque eu sou o único, ao menos o único, não quero ser o primeiro, que quando me perguntam sobre o filme, eu digo, eu não posso contar, porque aí eu estrago a essência do filme. Eu vejo muito em programa de televisão, em entrevista, a pessoa senta e conta o que está fazendo, e quando não conta o que está fazendo, conta o filme todo, o personagem, o enredo do trabalho, e aí fica uma coisa mal resolvida, né? É Dossiê Boca. Dossiê Boca. O Matheus Trunk, que é um escritor, foi muito feliz em homenagear. Inclusive eu estou com um livro aqui, né? Dossiê. Tem. Dossiê Boca. São personagens e técnicos. São personagens, atores que participaram da Rua do Triunfo e técnicos. Então ele fez menção nesse livro, e que, se você permitir, vou repetir o nome do escritor, Matheus Trunk, onde eu tenho muito respeito, porque é muito difícil, né, uma pessoa homenagear um ator da Rua do Triunfo, uma rua muito marginalizada. Tanto é que, para quem não sabe onde é a Rua do Triunfo, é a Rua do Cinema Paulistano. Lá foi onde começou o cinema paulistano. Primeiro na 7 de abril e depois morreu na Rua do Triunfo. Hoje não existe mais. Eu não falo Boca porque eu não frequento Boca. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi, nunca fumei. Quando eu cheguei na Rua do Triunfo, eu cheguei para trabalhar como figurante, porque eu precisava ter um emprego. E a porta que me abriu naquele momento, a carta que eu tinha na manga era ir lá, entendeu? Alguém me pegou pela mão, me levou. E eu não costumo usar esse termo Boca, porque eu sinto ele um termo pejorativo. Não gosto. Eu não cito, eu não falo. Agora, Rua do Cinema Paulistano. Não, eu como figurante foram 3 figurações e 62 filmes como ator, e alguns filmes com um papel principal. Urubuzão Humano. Posso citar um outro filme de papéis importantes. O Homem Sem Terra. Eu estou no Boca Livre. Eu estou com um curta-metragem do Boca Livre, onde eu falo bem a posição da Rua do Triunfo. Não sei se é interessante falar todos os filmes, que chega uma hora na sua vida que você perde a noção. Aí você tem que folhear livros e tal. Mas eu acredito que eu já estou sintonizado em mais de 60 filmes, novelas e espetáculo de teatro. Mas como nós estamos falando de cinema, chegou nos 60. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer a vocês, a técnica, Luiz Alves. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu quero estar presente e falar de assuntos novos, de outras situações.
Muito obrigado e até uma próxima. Agradeço a TV Amaral, agradeço ao Amaral, agradeço ao rapaz da mesa. Muito obrigado.